Bom, em um momento aí de desconfiança do mercado sobre os rumos da política fiscal, que levou o dólar a 5,40 na quarta, os ministros da Fazenda Fernando Haddad e do Planejamento Simone Tebet fizeram ontem um discurso mais assertivo em defesa de uma agenda de revisão e corte de gastos. Haddad falou em adotar um ritmo mais intenso de trabalho em torno da pauta e fazer uma revisão ampla, geral e restrita das propostas para reduzir despesas. A gente ouve um trechinho da fala que fez ao lado de Simone Tebet. Nós estamos botando bastante força nisso, fazendo uma revisão ampla, geral e restrita, né, do que pode ser feito para acomodar as várias pretensões legítimas do Congresso, do Executivo, mas, sobretudo, para garantir que nós tenhamos tranquilidade o ano que vem. Já voltou à tona vários temas que estão sendo discutidos de novo, o que é bom, como super salários, como correção de benefícios que estão sendo praticados ao arrepio da lei, melhoria dos cadastros. Isso tudo voltou para a mesa. Nós achamos que é ótimo isso acontecer, porque vai facilitando o trabalho de equilibrar as contas. Que da mesma forma como o ministro Haddad, pelo lado da Receita, tinha plano A, B, C, D, e vários foram colocados à mesa, várias cartas na manga e que foram aprovadas, é óbvio que começa a se exaurir sobre a ótica da Receita, porque não há que se aceitar aumento da carga tributária. Nós temos um dever de casa agora sobre o lado das despesas. Se os planos A, B, C e D já estão se exaurindo para não aumentar a carga tributária pela Receita, sobre a ótica das despesas, nós temos plano A, B, C, D, E, que está sendo formulado pela equipe do Ministério da Fazenda e do Ministério do Planejamento. O alfabeto tudo. Sai a fala dos dois ontem, Eliane, aí em sintonia e fazendo um grande aceno para o mercado, né? Exatamente, porque o governo anda patinando, né? Essa semana foi mais uma semana ruim, com sinalizações estranhas, né? Porque é curioso, né, Carol? Porque a gente tem um PIB que tem sido positivo, né? Tem surpreendido para melhor, né? Ou seja, o crescimento da economia. Você tem a inflação dentro da meta. O desemprego caiu bastante, né? As taxas de emprego estão muito melhores do que nos últimos anos. Você tem em consequência de tudo isso, os juros caíram. Ou seja, a economia vai bem. Mas a sensação do mercado, do mundo político, dos investidores, é de que há vamos dizer assim, um desdém do governo Lula, principalmente do Palácio do Planalto, com a questão fiscal. Né? E a questão fiscal põe tudo isso que eu falei sob dúvida, sob uma interrogação. E, além disso, a sensação também de fragilidade do ministro da Fazenda, que é o principal ministro do governo Lula, é a âncora do governo Lula, também abala certezas e abala a credibilidade do governo. Então, o Haddad e a Simone Tebet se manifestaram a favor aí de corte de gastos, dizendo que tem o plano A, B, C, D, E e tal para corte de gastos, porque da parte da Receita não há muito mais do que fazer. É o que o Haddad estava falando, né? Já foi aprovado o PERSE, já foi aprovado o arcabouço fiscal, já foram aprovadas várias medidas e agora a última questão é a da desoneração da folha de pagamento daqueles 17 setores que empregam mais. E aí a coisa andou mal no Congresso essa semana, porque não é trivial, não é normal o presidente do Senado devolver uma medida provisória do governo sem sequer analisar. É uma forma, assim, de quase declaração de guerra, apesar de estar todo mundo agora com a bandeira branca. E aí, o que o Haddad disse no Brasil e que o presidente Lula disse na Europa? Olha,
O governo fez tudo o que tinha que fazer, apresentou a solução do PIS/COFINS, mas como o Congresso reagiu, agora a bola está com o Congresso, que tem que se reunir com os empresários e, enfim, dar tratos à bola para compensar a desoneração desses setores todos. Então, agora é o seguinte: o governo se esforçando pelo lado de cortes de gastos e deixando na mão do Senado Federal, com os empresários, resolver a outra questão, né? Porque a desoneração, segundo o governo, é um baque aí, um corte, um desfalque que pode chegar a 25 a 26 bilhões de reais. Né? O Senado diz que não. Né? Aliás, na conversa do Haddad com o Pacheco, os dois também discutiram sobre números, porque o Haddad insiste que a perda é de 25 a 26 bilhões de reais e o Pacheco diz que não, que nas contas do Senado isso vai ao quê? 16, em torno de 16 bilhões. O fato é que ontem à noite também o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, deu uma entrevista e ele lista 6 medidas que estão em estudo para essa compensação. A compensação da desoneração da folha, que o governo tentou fazer via PIS/COFINS, não deu certo, e agora o Senado elenca três medidas de um lado, 3 medidas de outro, para tentar essa compensação. Foi uma semana muito difícil, que acaba com todo mundo com a bandeira branca na mão. Vamos torcer, né? Porque isso é importante para o Haddad, para o Senado, para o governo e para o país. Bom, Eliane, aqui no Brasil, o presidente Lula tem deixado essas coisas acontecerem enquanto está com essa viagem internacional para a Europa. E ontem, por exemplo, ele defendeu a reforma do sistema financeiro global como uma ferramenta de diminuição da desigualdade no mundo durante o lançamento da Coalizão Global por Justiça Social da OIT. E disse que é necessário ampliar o papel do Estado como indutor do crescimento e, ao mesmo tempo, taxar os super ricos globalmente. Vamos ouvir. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente, tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra, para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ela é a nossa casa. Falando, inclusive, teve quem interpretou como uma cutucada em Elon Musk, né? Porque falou sobre... Foi óbvia cutucada no Elon Musk, porque o Elon Musk, que é o homem mais rico do mundo, está tendo o seu próprio programa espacial, né? Mandando o homem para a Lua. E, segundo o Lula, ele está buscando uma alternativa à Terra. Mas lembrando que o Elon Musk provocou o Brasil ao atacar o Supremo Tribunal Federal e particularmente o ministro Alexandre de Moraes, né? E pegou mal nas instituições brasileiras. Bem, o Lula, é curioso isso, né? Porque o Lula aqui no Brasil, ele está tropeçando, né? O Lula, ele, por exemplo, no caso do aborto, né? Daquele projeto horroroso, o governo fica em cima do muro, não toma partido, o Lula desautoriza o ministro da Fazenda, que é o principal ministro dele. Enfim, a articulação política não funciona. O Lula aqui está rateando, mas ele, no exterior, tem 2 momentos. Ele vai mal quando ele começa a fazer luas à Venezuela, China, Rússia, né, e se meter a mediador de grandes conflitos internacionais. Mas ele tem grandes trunfos no cenário internacional.
Um deles é o combate à fome, à desigualdade, né? E esse discurso dele na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, é um discurso que tem credibilidade. Ele tem autoridade para falar sobre isso, até porque na memória, inclusive memória internacional, os 2 primeiros governos do Lula foram governos com forte foco social e de inclusão social. Então, quando ele fala, ele tem autoridade para cobrar mais igualdade, mais justiça, taxação dos grandes ricos, melhor distribuição dos recursos da humanidade, né? Então ele tem sim. E a segundo trunfo do Lula, até porque é do Lula e do Brasil, é na questão climática, né? A questão climática, ela é hoje a grande discussão internacional, né? Tá todo mundo vendo a tragédia no Rio Grande do Sul, não é exclusividade do Brasil. A gente está vendo tragédias em praticamente todos os continentes, né? Então o Lula, quando fala da questão climática, ele está levando atrás dele a força do Brasil nesse debate, a legislação brasileira poderosa nesse debate e também as condições naturais do Brasil, né? A floresta amazônica, a água pura, o sol o ano inteiro, enfim, as florestas todas, né? Os nossos biomas. Então, o Lula foi muito aplaudido e foi muito bem nessa primeira parte da viagem dele. Agora é preciso, vamos ver como é que fica na segunda parte, para ele não tropeçar na própria língua, e vamos torcer também para que ele volte revigorado para os embates internos, que estão muito desgastantes. Sobre a questão envolvendo a aprovação em regime de urgência daquele projeto de lei que trata do aborto, que deu muita repercussão. Eliane, estava vendo aqui as redes sociais, depois de muita pressão, a primeira-dama Rosângela Silva se pronunciou dizendo que a aprovação do projeto criminaliza mulheres e meninas vítimas de estupro. A Janja não havia se pronunciado, estava sendo cobrada, né, sobre esse PL do aborto, mas acabou fazendo um texto agora há pouco, dizendo que... Ela não polemizou, ela começou explicando ali sobre o teor do projeto, evitou citar nomes ou partidos, escreveu ali: os propositores do PL parecem desconhecer as batalhas que mulheres, meninas e suas famílias enfrentam para exercer o seu direito ao aborto. Ontem também Lira deu entrevistas dizendo que não vai ser de maneira assodada essa discussão ali na casa, vai tentar buscar uma relatora que seja conscienciosa, que ouça os dois lados da moeda. E também eu puxei aqui a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que disse que esse projeto jamais iria direto ao plenário, iria sim passar pelas comissões. Um projeto dessa natureza, que é eminentemente de matéria penal e que guarda, de fato, muita divisão, muita polêmica, é muito importante se ter cautela em relação a ele. Então, evidentemente, um projeto dessa natureza teria o caminho de se incluir dentro do bojo da discussão do Código Penal no Senado Federal, ou, ao menos, a submissão às comissões permanentes da Casa para que haja um amadurecimento em relação a ele. Então, se não passando nas comissões na Câmara, no Senado, sim. Tem pergunta aqui da nossa ouvinte Maria para você. Seria muito forte a gente dizer que a pauta que é discutida nas nossas casas parlamentares são muito rasas, a gente vai e volta nos mesmos temas, mudando opinião, mudando posições, provocando discussões muito simplórias diante das complexidades dos problemas em si. Um exemplo disso, novamente, a questão de poder liberar abortos. O país emerge de tantas coisas que são relevantes, e essa é uma questão relevante, mas é mais um exemplo de como não se tem uma pauta realmente que leve o país para frente. É muito forte pensar assim, ou é essa a impressão que a gente tem de fato? A gente vai e volta e parece que não sai do lugar. Oi, Maria, sabe por que acontece isso? Por causa da
polarização do Brasil, né? Eu sempre digo, as melhores soluções são as soluções consensuais, as soluções de equilíbrio, mas você não consegue consenso nem equilíbrio quando você tem a radicalização entre extremos. Aí a coisa fica muito difícil porque são opiniões, posições muito cristalizadas, né? Ninguém abre mão da sua posição e o debate político, em vez de ser debate, vira uma guerra, né? Então a gente está tendo isso no Brasil e não faz o menor sentido você aprovar no Congresso urgência para pautas que não são urgentes. Por exemplo, o Congresso aprovou essa semana a urgência para a votação daquele projeto que proíbe, que veta delações premiadas e investigações policiais, delações premiadas de pessoas presas. Bem, qual é a urgência disso? Para que aprovar urgência se o projeto está lá há 9 anos? Um projeto que está dormitando 9 anos tem que dar um pulo da cama e ser resolvido imediatamente, com urgência. E é a mesma coisa agora desse projeto absurdo, né, que está tendo reações pelo Brasil afora, que transforma o aborto após 22 semanas, naqueles 3 casos já liberados pela lei, já previstos em lei, em homicídio, com uma pena que pode chegar a ser o dobro da pena do estuprador. Então, veja bem, o estuprador causa um mal terrível às mulheres, principalmente as estatísticas mostram a meninas de 13, 14, 15 anos de idade. E no fim, né, ele, o estuprador, é sujeito a no máximo 10 anos de prisão. E a menina estuprada, né, que teve a vida dela, jogada no precipício, ela pode ser condenada a 20 anos de prisão. Ou seja, isso não é justiça, isso não é lei, né? Isso é, sei lá, o que se pode dizer disso? Então a menina é vítima do estuprador, vítima do Estado, vítima da situação dela, ou seja, é uma coisa assim inexplicável. Agora, se a gente vê, ontem teve manifestações em Brasília, em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte e vai por aí afora. Teve várias manifestações, com uma curiosidade, né? Quem estava nos cartazes como algoz das mulheres brasileiras não eram os autores do projeto, mas sim o presidente da Câmara, Arthur Lira, que deixou passar que, de certa forma, patrocinou a urgência desse projeto. E quando o Arthur Lira dá urgência para que uma coisa dessas tão grave seja aprovada sem debate, sem ir às comissões, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faz um contraponto, dizendo, olha, uma matéria como essa não pode ir ao plenário, à votação, sem passar por uma intensa discussão que envolva a própria sociedade. Ou seja, esse tipo de coisa fica o Brasil inteiro perdendo tempo com uma coisa absurda, cruel, e que não é prioridade do Brasil nesse momento. Para que ficar discutindo uma coisa dessa gravidade assim, com essa ligeireza, com essa irresponsabilidade, não é, Carolina? Pois é, e ano eleitoral, né? Agora na votação simbólica ninguém colocou digital lá, mas quando for votar o mérito disso, cada deputado vai precisar apresentar suas justificativas. E ano eleitoral, perder de um lado a outro é sempre um cálculo muito perigoso. Então, aparentemente, de fato,
ninguém vai querer muito mexer nesse vespeiro agora. Eu não sei também quem assumiria a relatoria disso, né? Porque também é um abacaxi. Bem, o Arthur Lira está procurando uma mulher e ele não quer nem uma bolsonarista que seja a favor, assim, radicalmente do projeto, nem alguém do PSOL, por exemplo, uma mulher do PSOL que seja radical do outro lado. O nome que está circulando é o da ex-ministra e atual deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. Ela é do PT, portanto vem da esquerda, ela é mulher, ela é negra, e ela, do outro lado, é evangélica. Então Arthur Lira acha que a Benedita seria um grande nome. Vamos ver se ela aceita e vamos ver como ela relata um projeto dessa grandeza, né? Eliane, rapidinho, um minuto, você pode dar uma avaliação sobre a nova manifestação do presidente Lula sobre a permanência do Juscelino Filho, né, à frente do Ministério das Comunicações, novamente interpelado lá? Diz que, enfim, não pareceu ter pressa para resolver essa questão. Pois é, assim como o governo está ficando em cima do muro na questão desse projeto aí do aborto, né, que transforma o aborto equipara o aborto a homicídio, com sujeito até 20 anos de prisão, ao mesmo tempo que ele está em cima do muro nisso, ele também está muito em cima do muro em relação ao Juscelino Filho, que tem aí uma montanha de acusações. Agora já foi indiciado pela Polícia Federal por fazer uma estrada de 5 milhões de reais que só serve a um único cidadão, que é ele próprio, né, e a família dele lá no Maranhão. E o Lula está em cima do muro e disse, não, eu vou chegar lá, vou conversar com ele, mas o desgaste não é só do Juscelino Filho, mas sim do próprio Lula. Aliás, além do Juscelino indiciado pela PF, a gente agora tem o presidente do Solidariedade, o Eurípides Júnior, que é considerado foragido e está na lista internacional da Interpol. Ou seja, um momento muito ruim para a Câmara e o governo vacilando na hora de tomar posições que devem ser firmes.